A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, palavra essa que é viva e eficaz, palavra verdadeira, né? Palavra de Deus que transforma e que muda comportamentos. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui no livro de Jó, capítulo de número 1, o primeiro versículo da palavra de Deus vai dizer assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E aqui já no capítulo de número 1, capítulo 1, vai dizer que quando os filhos de Deus foram apresentar-se a Deus, foi também Satanás. E Satanás tem um diálogo com Deus. Ele começa a falar sobre Jó. E ele começa a dizer, nessa conversa, Deus pergunta para ele onde ele estava, ele diz, eu estava rodeando a terra e tal. Aí Deus fala assim, tu viste meu servo Jó, homem temente a Deus? Aí Satanás chega para Jó, Satanás chega para Deus e diz assim, não, mas é fácil ele te servir. O Senhor tem sempre protegido, tem sempre derramado sua graça, sua misericórdia sobre a vida dele, dando prosperidade, ele é próspero em tudo que ele faz. É muito fácil. Agora eu quero ver tirar tudo. Eu quero ver tirar tudo que ele tem, eu quero ver se ele vai permanecer fiel. A pergunta que eu faço para mim e para você, irmão, minha irmã, se você perder tudo que você tem, se você perder filhos, se você perder trabalho, se você perder sua saúde, se você perder tudo que você tem, será que você seria capaz, assim como Jó, de continuar firme na presença do Senhor e dizer o que Jó falou no versículo de número 21? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que eu e você seríamos capazes de falar isso diante das percas? Muitas vezes, irmãos, por muito pouca coisa, as pessoas estão se distanciando de Deus. O Senhor me abandonou. O Senhor não é mais comigo. Começa a se entristecer, começa a desanimar, se afasta da casa do Senhor, se afasta da presença do Senhor. E quando menos percebe, já está na roda dos escarnecedores. Já está entregue a Satanás. Não consegue suportar as adversidades da vida. Não consegue suportar os problemas do dia a dia. Irmãos, a nossa natureza pecaminosa, ela nos traz muita coisa ruim. Por isso que lá no Éden, Deus advertiu, você morrerá. E a partir daí, o homem passou a sofrer muito, irmãos. Sofrer muito. E nós carregamos isso. Nós herdamos isso. Por isso que tem enfermidades, por isso que tem morte, pessoas com deficiência e várias outras coisas que nós olhamos assim, por quê? Por que Deus permite que uma pessoa tão boa tenha um filho com deficiência? Por que Deus permite esse homem tão bom perder tudo que ele tem? Essas palavras de Jó aqui no versículo 21 são tremendas, irmão. Quando ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor o tomou. Será que nós temos essa autoridade? E será que nós temos estrutura para verdadeiramente reconhecer que tudo é de Deus? O interessante é que Jó, a gente vai para o capítulo 3, né? E continua tendo aqui um diálogo. O Jó começa a ter esse diálogo, conversar, né? O livro tem vários diálogos do amigo de Jó. Jó também questiona e fica assim, aquele embate. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, o primeiro discurso de Elifaz, um dos amigos de Jó, que se aproxima dele, depois que Jó perdeu tudo, Jó estava enfermo, e assim começa a chegar esses amigos. O interessante é que eles começam a imputar
as percas e as dores de Jó ao pecado. Por isso que no capítulo 4 diz assim, as palavras de Elifaz, Jó 4:4. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Ó, nós sabemos que Deus, Ele tem nos sustentado, tem nos protegido. Mas quando nós temos essas percas, né, como quando passamos por lutas, será que nós temos nos perturbado ou temos colocado a nossa esperança no Senhor? Jó é um grande exemplo de fé, irmãos e irmãs, porque Jó não desanimou, até dentro de sua casa. A mulher de Jó chega para Jó: rapaz, não tem mais jeito para você não, não tem mais jeito, abandona o seu Deus e morra, abandona. Imagine só, irmãos, dentro da própria casa, as pessoas dizendo: que Deus é esse que você serve? E você está sofrendo tanto. Por que você está sofrendo tanto? Que Deus é esse? Que Deus é esse que permite tanta coisa ruim acontecer na sua vida? Irmãos, no capítulo 5, versículo 17 e 18, a gente vai ver a continuação aqui de Elifaz. Ele vai dizer no versículo 17: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, as disciplinas do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Suas mãos curam. Existem dois lados aí, irmãos. Pode acontecer um justo sofrer? Pode. Um justo, uma pessoa que se afasta do mal, uma pessoa que não vive na prática do mal. Mas também tem o outro lado também da disciplina do Senhor. Os rebeldes, aqueles que se distanciam do Senhor, aqueles que se afastam da presença do Senhor, as ovelhas desgarradas. E muitas das vezes, Deus o que faz? Deus dá um aperto. Deus dá uma prensa. Às vezes, pode ser também que muitos sofrimentos, muitas dores que acontecem é consequência do pecado, do comportamento. E Deus é tão maravilhoso que na sua infinita misericórdia, o que Ele faz? A Bíblia diz o quê? Eu corrijo e disciplino a todos quantos eu amo. E glorificado seja o nome do Senhor se você está sendo disciplinado pelo Senhor. Isso significa que você é uma ovelha. Isso significa que você está sendo tratado por Deus. Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Glorificado seja o nome do Senhor. Jó era um homem íntegro, justo e temente a Deus. Pagou preço, sofreu. Eu entendo que o que aconteceu com Jó é para servir como exemplo para nós. Que os justos também padecem. Os justos também sofrem. Mas também os rebeldes também vão sofrer nas mãos de Deus. Deus vai corrigir. Deus vai disciplinar. Deus vai cobrar. As consequências das nossas dores hoje, os problemas que nós sofremos, que nós temos hoje, muitos deles são consequências do pecado original. Mas existe também aqueles rebeldes, os quais Deus disciplina. O interessante é que no versículo 19, vamos ver no versículo 19, olha só o que Jó diz. Depois de ouvir tanta coisa, irmãos, os amigos dizendo que isso era um pecado, que ele precisava se arrepender dos pecados dele. Imagine só, um cara íntegro, temente a Deus, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu tudo e de repente começa a vir as pedradas até dos amigos, das pessoas próximas dele, vão dizer para ele: não, você está sofrendo por conta do pecado. Olha só que tristeza. Mas vejamos aqui no capítulo 19, versículo 20. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois
revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Jó tinha convicção, irmãos, que a sua leve e momentânea tribulação ia produzir para ele o quê? Um peso de sublime glória. Sabe por quê? Porque Jó não estava preocupado com as coisas terrenas. A perspectiva de Jó era uma perspectiva de Deus. Jó sabia que ele era apenas peregrino aqui na terra, que ele iria estar com o Senhor. Paulo vai dizer que se sentia constrangido por desejar estar com o Senhor, que é infinitamente melhor do que viver aqui na terra. E Jó vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele e em minha carne, verei ao Senhor. É isso que nós precisamos tomar posse, irmãos. Passamos por lutas, por dificuldades, por adversidades, mas são leves e momentânea tribulação. Breve estaremos com o Senhor, irmãos. Estaremos com o Senhor. Por isso que é necessário nós aprendermos com Jó, com a perseverança de Jó, e entender que tudo é de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. Se Deus tirar, não tem problema. Continuemos louvando e glorificando o nome dele. É fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil. Mas é possível. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta a nós sermos fiéis. O apóstolo Paulo vai dizer, sei estar contente tanto na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser preso, eu posso ser apedrejado, eu posso perder meu emprego, eu posso perder a minha saúde, eu posso perder tudo. Mas eu vou continuar firme na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus maravilhoso. Não é fácil, mas é possível. E como e onde buscar força para suportar tudo isso? É se alimentando aqui, irmãos, da palavra. É meditando na lei do Senhor. É estar todos os dias buscando uma proximidade com Deus. É se afastar do mundo e se aproximar de Deus. É não se conformar com este mundo, é mais transformar ele com a renovação da vossa mente. É isso que nós precisamos fazer. Se aproximar de Deus. Mortificar o velho homem. Se revestir de novo homem todos os dias. Buscando sempre ao Senhor. É dar, irmãos e irmãs, prioridade às coisas de Deus. O interessante é que no capítulo 38, vamos ler aqui no capítulo 38, versículo de número 38. Jó, depois de questionar Deus, às vezes acontece isso, irmãos. Nós questionamos, isso é normal, faz parte da humanidade. Questionar, ter dúvidas, e muitas das vezes achar até que Deus nos abandonou. Isso é humano. Mas é necessário perseverar, irmão. É necessário continuar crendo firme, assim como os apóstolos. Os apóstolos foram perseguidos, foram mortos. Quantas pessoas no primeiro século, irmãos, foram lançados para os leões para serem devorados vivos? E nós aqui, às vezes, com pequenos problemas, estamos dificultando tudo. Não queremos mais servir ao Senhor. Com pequenos problemas, estamos desanimando de estar na presença do Senhor, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Bíblia. Veja lá os crentes do primeiro século, vejam o que aconteceu com os apóstolos, todos foram mortos, crucificados, deram a sua vida pelo Evangelho. Glorificado seja o nome do Senhor. E depois de alguns questionamentos de Jó, Deus responde a ele no versículo 38, vai dizer: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Onde estava tu? Às vezes nós queremos questionar a Deus. Nós queremos
debater com Deus. Nós queremos achar, né? Muitas das vezes nós achamos que temos condição de refutar Deus. Mas Senhor, será que é assim? Senhor, querer questionar Deus, isso faz parte do homem, né, irmãos? Infelizmente, às vezes nós não entendemos. E tem muitos até que relutam contra Deus. Deus está falando uma coisa e ele faz outra. Lembra de Jonas? Deus dá uma ordem para ele, Jonas, vai lá pregar em Nínive. E Jonas, não vou não. E começa a questionar, vou nada. Pegou lá uma barca e foi ele embora para Tarso. Foi para outro lugar. É para o lado contrário. É mesmo, né? Você acha que você pode questionar Deus? E aí o que aconteceu com Jonas? Deus fez se cumprir a sua vontade. E é assim que ele vai fazer comigo e com você. Nós podemos questionar? Podemos. Nós podemos reclamar? Podemos, faz parte da nossa natureza humana. Nós reclamamos, realmente. Mas nós precisamos entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida e da sua vida. E às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? Nós não conseguimos acompanhar os desígnios de Deus com nossa mente tão pequena. Mas uma coisa é certa, nós precisamos aprender com Jó e sermos fiéis a ele. E dizer que nu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei. Porque o Senhor me deu e o Senhor o tomou. Glorificado seja o nome do Senhor. O interessante é que no capítulo 30 tem um questionamento de Jó bem interessante. No versículo 21 ele vai dizer assim, ó: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel comigo. Com a força da tua mão tu me combates. Tu fostes cruel. Às vezes nós achamos isso, né, irmãos? Que Deus tem sido cruel conosco, né? Que Deus está sendo muito duro conosco. Mas não, irmãos. É tratamento de Deus. Mas o interessante, irmãos, que no final do livro de Jó, é tremendo essas palavras de Jó, que ele vai dizer assim, ó, no capítulo de número 41. Bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó viu a manifestação de Deus sobre a vida dele. E diz a palavra de Deus que Jó foi restituído. Tudo aquilo que ele perdeu, ele recebeu de volta. Jó, um homem fiel, temente a Deus, que sofreu, teve perdas, teve momentos de questionamento com Deus, mas continuou crendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Que possamos aprender com Jó, irmãos. Diante das percas, diante das lutas, diante das enfermidades, diante dos problemas do dia a dia, nós precisamos entender que Deus está no controle, que tudo é dele, tudo parte dele. Que nós possamos fazer como Jó e dizer: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Na maioria das vezes, o sofrimento e as dores, as dificuldades do dia a dia nos aproximam de Deus. Quando você é uma ovelha, você é um servo do Senhor.
quando você passa por lutas, você passa por dificuldades, essas dificuldades, elas vão servir para te aproximar mais de Deus. Quantos fracos e doentes, o apóstolo Paulo vai dizer, estão aí dispersos. As pessoas, quando estão passando por dificuldades, a primeira coisa que elas fazem o quê? É procurarem a Deus, é clamarem a Deus, é para lembrar quem elas são. Às vezes Deus permite que você sofra, que você passe por lutas, porque Deus te ama, Deus quer cuidar de você, Deus quer trabalhar na sua vida e dizer para você: eu estou aqui, eu te amo, eu tenho cuidado de você e eu vou cuidar de você. O que eu quero de você é que você se converta dos seus maus caminhos. O que eu quero de você é que você se aproxime de mim. O que eu quero de você é que você se afaste do mundo e entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor e confia nele e o mais Ele fará. É isso que o Senhor espera de nós. E que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, nos abençoe em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos direcionando, nos conduzindo à presença do nosso Deus maravilhoso. Fiquem na paz, em nome de Jesus.